Gente, olha só, eu tenho uma palavra aqui para a gente hoje. Vamos orar rapidinho, ok? Jesus, me ajuda nessa noite. Me ajuda a falar o que o Senhor quer falar com a gente aqui. Só o que o Senhor quer falar. Me ajuda. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Quem estava lá na Cantareira quinta-feira? Só para saber. Pessoal aqui, uma galera aqui. Legal. Uma galera, né? Foi muito bom, né? Foi muito bom. Cara, Tiagão, foi muito bom. Foi muito bom. Não, Tiago e Jaque não puderam ir, e eu sei porque eles não puderam ir, foi por um excelente motivo. Tiago estava? Cara, é verdade, eu ouvi essa história. É porque o Tiago parece com o Patrick, não é não? O Patrick do The House. Eu acho que eles são irmãos, alguma coisa assim. Enfim. E a Vanessa se confundiu, achou que o Tiago era o Patrick era o Tiago e tal. Agora ele está sabendo, tem um irmão. Mas foi muito bom, cara. E, para quem não sabe, a gente começou um culto, uma implantação da igreja lá na Cantareira, cara. É muito mais do que um culto de jovens, é um movimento, sim, para atingir aquela galera lá que está perdida, da UF, os universitários, e aquela confusão que rola ali na Cantareira, quem é de Niterói sabe, mas é um projeto da nossa igreja, que a gente vai precisar da igreja inteira envolvida. É óbvio que existem, né, eu sei que tem Lighthouse que se reúne na quinta, você fala, cara, eu não consigo estar lá na quinta, esteja orando por nós, pelo menos, sabe, durante a semana, e quem puder estar lá, todos são bem-vindos a estarem lá, ok? Essa quinta foi maravilhoso, e a gente está animado para a semana que vem, com mais ideias, e eu acho que vai ser muito, muito rápido e muito poderoso o que vai acontecer lá, cara. Além do culto, né, a gente já teve vários testemunhos, a galera que saiu lá para a rua para ministrar, para orar. Cara, amanhã, né, Matheus? A gente está indo lá como é que chama? Num hotel social, tipo um abrigo, né? De uma pessoa que eles oraram e convidaram a gente para ir lá, cara. E já abriu uma porta para a gente ir pregar o evangelho num abrigo lá na Cantareira. Então vai ser uma loucura, vai ser a quantidade de demanda que vai surgir. Então a gente vai precisar da igreja sendo igreja, cara. Então se envolva, ok? Quem estava lá na Cantareira, eu prometi para vocês que eu iria continuar falando um pouquinho sobre Lia e Raquel, certo? Meu brother veio porque você me cobrou disso. Você me cobrou. Ele falou, quero ouvir mais dessa parada aí de Lia e Raquel. E eu queria continuar falando um pouquinho sobre isso, mas Lia e Raquel eram casadas com um cara chamado Jacó, ok? E elas eram irmãs. Lia, a irmã mais velha, Raquel, a irmã mais nova. Beleza? Acho que quem cresceu na igreja provavelmente conhece essa história de Jacó, Lia e Raquel. Jacó amava Raquel. Ele era apaixonado por Raquel. E lá na Cantareira eu falei sobre romance. Muito legal, Tiago. Eu falei, olha, cara, vocês precisam se apaixonar. E aí teve uma galera que se assustou, teve uma galera que se empolgou. Então, calma. Mas é uma realidade para a vida. Você precisa se apaixonar por alguém, você que ainda não se apaixonou. Precisa viver apaixonado, cara. Calma. Calma. Com calma. Mas isso precisa acontecer. Então, gente, Wallace, estou brincando, irmão. Você vai se apaixonar, você vai ser muito feliz, cara. Você vai ser amado e você vai amar, cara. De verdade, meu irmão. Vai ser lindo. A gente vai estar todo mundo lá no seu casamento em pouco tempo. Amém? Amém. Mas te acalme. Deixa Deus fazer, guerreiro. Deixa Deus fazer, que Ele é bom. Ele cuida de você. Amém. Cara, eu estou doido para um casamento aqui na nossa igreja. A gente ainda não... mais um, né? Já teve. Mais um, verdade. Rodrigo e Maria, mas preciso de mais casamentos. E eu sinto que tem uns aí chegando aí. Mas, enfim, vamos continuar. Jacó era apaixonado por Raquel. E Lia era a mulher dele também. Óbvio que naquela época, né, você podia fazer isso. Muito confuso, estranho, enfim, outra cultura. Mas ele tinha duas mulheres, cara. Ele amava Raquel, apaixonado por ela, e Lia era a esposa dele. Eu conheci um cara assim, lá no Egito. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Quando eu fui no Egito, eu conheci um cara que ele também tinha duas esposas. Ele contou isso pra gente. Só que era, enfim, era mais ou menos essa situação. Ele tinha uma mulher que ele amava
ele tinha uma outra esposa que era só esposa. Triste, né? Mas essa era a situação de Jacó. E Lia, o que acontecia com ela? Ela era fértil, então ela dava filhos para Jacó. E enquanto ela ia dando filho para Jacó, em todo filho que nascia, ela tinha uma esperança. Cara, que agora com esse filho Jacó possa me amar, porque eu quero ser amada. Então ela ia produzindo, ela ia frutificando, porque ela queria ser amada. E todo filho que nascia, falou, será que agora Jacó me ama? Será que agora Jacó vai me amar de verdade? Porque eu quero ser amado, eu quero ser cuidado. E o nome de Lia significa cansaço. E Lia para mim representa essa vida de religião, cara. Sabe, essa vida que a gente vive tentando fazer alguma coisa, para produzir alguma coisa, para mostrar para um Deus que parece que não se satisfaz nunca, que a gente quer ser amado. Então você faz, produz, você vai às vezes até na religião, e você obtém até algum resultado, e você frutifica e produz alguma coisa para Deus, fala, preciso agradar a Deus, mas na verdade é uma necessidade no seu coração, uma busca por ser amado. E é claro que isso tem uma raiz em vários lugares dentro do seu coração, de repente na sua história familiar. Você quer ser amado, eu quero ser amado. Toda criança já nasce com isso, né? Lá na Cantareira eu dei esse exemplo da minha filha, do meu filho, dessa sede de atenção, dessa sede de receber amor, e de produzir algo para receber amor. Eu vou te falar, a gente como adulto vive assim, cara. É só você dar uma olhada no Instagram, a quantidade de produto que a gente posta e de coisa que a gente fala para ser aceito, para ganhar like, para ser reconhecido de alguma maneira, porque na verdade as pessoas querem ser amadas, se sentirem amadas, cuidadas. E Raquel, por outro lado, é interessante que o nome dela significa cordeiro, cordeira, uma ovelha que era cuidada, e ela era pastora de ovelhas. Então, se Lia era cansada, Raquel era cuidada como uma ovelhinha, e ela tinha a revelação clara do amor de Jacó por ela. Ela sabia qual era a identidade dela. Eu sou amada, eu sou totalmente amada, meu marido é apaixonado por mim. Isso é muito bom, né? A gente vem há um tempão pregando aqui na igreja, ensinando aqui na igreja a respeito da obra de Jesus na cruz, para que a gente tenha esse entendimento só. Às vezes são várias pregações só para a gente chegar nesse lugar. Eu sou amado por Ele. Eu não preciso, o Sérgio acabou de falar, eu não preciso fazer nada para ser amado por Ele. Eu não preciso produzir nada para ser amado por Ele. Eu sou amado por Ele. Eu sou amada por Ele. Essa é a minha identidade. Amém? Isso é poderoso demais, cara. Mas Raquel tinha um problema. Ela não podia ter filhos. E aí eu tenho descoberto que uma revelação da minha identidade como amado por Ele não é suficiente para me levar a frutificar para Ele. Eu sei que parece estranho isso. Revelação de identidade é muito importante, mas apenas saber que eu sou amado não me leva totalmente a frutificar e a viver a vida que Jesus tem para mim. Não é suficiente. Estão comigo aqui? João foi um cara que... Ok. Tem pouco tempo. Vamos lá. João foi um cara que eu gosto muito de falar sobre ele, porque João, para mim, ele teve uma revelação muito clara de Jesus, não só de Jesus, o Nazareno que andou nessa terra, mas de Jesus o Cristo, aquele que era, aquele que é, que há de vir. Então, João, quando ele começa, por exemplo, a falar em 1 João, ele fala, olha, a gente está falando para vocês daquilo que a gente viu, tocou, experimentou, mas ele fala, era daquele que era. Então, João falava de um Jesus eterno, ele teve a revelação do Jesus Cristo, mas ele também andou com Jesus de Nazaré. Então, João conheceu o Jesus homem e conheceu o Jesus eterno. E esse cara, ele tinha plena consciência que ele era amado. Amado. A ponto dele se definir dessa maneira no Evangelho. O discípulo a quem Jesus ama. Eu já falei isso para vocês aqui, da diferença de João para Pedro. Porque Pedro tinha em seu amor a raiz do relacionamento dele com Jesus. Então, Jesus, aonde você for, eu vou.
Eu estou disposto a morrer por você. Eu te amo, Jesus. Pedro, ok? João, cara, Jesus, é sobre o seu amor por mim. Eu sou amado. Jesus me ama. Não sou eu que amo Jesus, é Ele que me ama. Eu sou amado. Tipo Raquel, sabe? Só que João vai um passo além. Ele tem consciência da sua identidade, ele tem revelação da sua identidade. Mas essa revelação de que ele era amado levou João a corresponder a esse amor por Jesus, a ponto de quando Jesus estava morrendo na cruz, João estava lá. Quando Jesus gritou, está consumado, João estava lá ouvindo isso. Quando Jesus morreu, entregou seu espírito, João estava lá. Então, João teve uma revelação tão poderosa da sua identidade, mas ele encontrou com esse amor de Jesus, esse amor produziu dentro dele um fruto de amor tão poderoso, e ele manifestou esse fruto obedecendo a Jesus, correspondendo a esse amor, que levou ele a ir até o fim com Jesus. E porque ele foi até o fim com Jesus, depois Jesus ainda se revelou a ele como Cristo. João teve uma revelação de Jesus que provavelmente ninguém mais teve. É só você ler o livro de Apocalipse. João viu coisas que ninguém... Paulo subiu ao céu também, a gente não sabe se ele viu as mesmas coisas, mas João descreve exatamente, cara, coisas incríveis. A gente falou um pouco aqui mais cedo, da sala do trono. Ele teve uma revelação completa de Jesus, cara. Por quê? Porque ele sabia que ele era amado. Mas é mais que isso, lá. É mais que isso. Essa foi a raiz. Essa foi a base. Ele sabia que ele era amado, sim. Mas esse amor gerou dentro dele um amor. E esse amor foi correspondido, foi manifestado. E à medida que esse amor manifestava, à medida que ele obedecia, ele amadurecia e ele recebia mais revelação de Jesus até receber a revelação maior que teve. E parece uma loucura, porque isso soa para você como merecimento, meritocracia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está confuso? Soa como meritocracia? Um pouquinho? Deveria soar. Deveria soar. Mas ele corresponde. E à medida que ele corresponde, ele recebe mais revelação. Abre em João 14 aí para mim. Coloca para mim, Camila, por favor. Talvez não dê tempo, tá? De eu falar tudo que eu queria falar. Mas eu vou devagar aqui. Eu não quero confundir ninguém. João 14, versículo... peraí. 21. Vamos ler só o 21. Em casa, pega João 14, leia João 14 essa semana, ok? Devagarinho, com calma. Mas eu quero falar só do 21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Em outras versões, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. De repente a sua versão está assim. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus está falando aqui e ele fala de forma muito clara. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, aquele que obedece os meus mandamentos, é esse que me ama, cara. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. E eu vou me revelar a essa pessoa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é... Vamos memorizar isso aí? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então tem que obedecer os mandamentos para receber revelação, Estevão? Tem. Senão a gente rasga essa página aqui da Bíblia e joga fora. Eu não estou disposto a rasgar.
para receber revelação, tem que obedecer os mandamentos. A pergunta é, quais mandamentos? O que são esses mandamentos? E no livro de João você vai perceber muito claramente, Jesus fala, novo mandamento vos dou, amai uns aos outros, assim como eu os amei. O mandamento de Jesus é amor, ame, amai uns aos outros. É isso que Jesus fala, ame, manifesta amor. Esse é o mandamento. Mas tem um problema aí, claro, que eu estava refletindo sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso. Não tem como você mandar ninguém amar. Ninguém ama como um mandamento. Não tem como amar porque alguém te mandou amar. Isso não é um amor verdadeiro. Quem ama, ama. Se você for obrigado a amar, você não está amando de verdade. Você está fazendo algo por obrigação. Isso não é amor. Então, amor não é algo que é fruto do seu esforço. Amor é fruto de uma revelação que é gerada dentro de você. Estão entendendo? Então não é meritocracia, porque você não faz nada para produzir. O amor que é gerado dentro de você, o amor que Jesus espera de nós, é fruto do amor dele por nós. É fruto de um encontro com o amor dele por você. Se você encontrar de verdade com Jesus e com esse Deus de amor, João fala, ele define Deus assim. João, 1 João, ele só vai falar de amor, amor, amor. Aquele que ama o próximo ama a Deus. Aquele que ama a Deus ama o próximo. Os nascidos de Deus amam. Deus é amor. A graça que a gente fala tanto aqui, nada mais é do que o amor se manifestando. Mas a revelação de Jesus, a revelação de Deus é que Deus é amor. Aquele que ama é de Deus, aquele que não ama não é de Deus. A gente precisa amar, mas não tem como amar como um mandamento. Amor é fruto de algo que é gerado dentro de você. Então não é meritocracia, ok? É encontro com um Deus de amor. Então quando eu encontro com esse Deus que me ama, esse amor produz então dentro de mim um amor por Ele. E agora quando eu correspondo a Ele, obedeço os seus mandamentos, que é amar, ok? Mas eu obedeço o que Ele está falando e manifesto esse amor, a Bíblia fala que Ele ama isso. O Pai ama isso. O Filho ama isso. E porque Ele ama, Ele se manifesta a você. João tinha isso tão claro, que a história da vida dele foi essa. Pô. João falou, olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas nós amamos, pô. A gente tem ficado parado nisso aí, sabe? A gente tem falado muito sobre essa questão das Lias na igreja, aqui na Futures. A gente tem ensinado muito sobre essa realidade onde você vive como Lia, tentando ser amado, mas você já é amado. Então você não precisa se esforçar para ser amado, porque Jesus já te ama, Ele te ama como você é, Ele te ama como você está. Você não precisa produzir nada para ser amado por Ele. Você não precisa fazer nada para que Ele te ame mais. Você não precisa viver como Lia. E se você chegou aqui hoje ainda vivendo como Lia, em nome de Jesus, cara, nessa noite você vai ter uma revelação de quem Ele é, de que Ele é amor, do quanto que Ele te ama. Sabe, da realidade de que você é amada, de que você é amado, cara. É só olhar para a cruz. Se você não consegue ver, olha para a cruz. Porque foi na cruz que o amor dele se manifestou de maneira plena por mim e por você, cara. Mas a gente dá ênfase ali, e eu sinto que a gente esquece de Raquel. Porque é tão ruim quanto você ter uma revelação da sua identidade, mas não frutificar para Jesus. É tão ruim você viver como alguém que entende que é amado, mas a sua vida não tem sentido nenhum como filho de Deus, como filha de Deus. E você não vê nada acontecendo na sua vida, na sua caminhada cristã. Porque eu sou amado, mas, Estevão, cadê? Você olha para a sua vida e fala, e aí, Jesus? E olha só, você vai chegar diante dele um dia, cara. Todos nós vamos chegar diante dele um dia, e ele vai perguntar assim, e aí? O que você fez? O que você fez com aquilo que você recebeu? O que você fez com aquilo que te foi dado?
São do riso, ó. Aleluia, hein? Temos orado por isso, minha irmã. Estou brincando. Mas isso é sério, né, cara? Revelação da sua identidade não é suficiente. Você precisa que esse amor e que essa revelação produza dentro de você algo, cara. E aí você precisa manifestar. Você precisa corresponder. Não dá para tirar a resposta da equação do Evangelho. O caminho do amadurecimento, como filho de Deus e como filha de Deus, passa pela sua resposta em amor. Estou falando assim, cara, abrindo meu coração para vocês aqui. Não tem como ser diferente disso. Abre em 1 João. Acho que eu não te dei esse texto. Espera aí, Camila. Eu vou achar aqui. Acho que é 1 João 2. Mateus, qualquer coisa você me ajuda, meu irmão. Ó. Não. Olha só, 1 João, versículo 3. Isso tem me incomodado demais. Isso tem me incomodado demais. Presta atenção, colocou aí? 1 João, capítulo 2, versículo 3. Coloca aí, Camila, eu espero. Olha o que João diz aqui. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos. Que mandamentos? Amor, amar, ok? Está claro isso? E obedecendo, amando como? Porque esse amor é gerado dentro de mim, então agora eu correspondo, eu respondo a ele em amor, ok? Eu manifesto isso. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece, é mentiroso, e a verdade não está nele. Começa a ficar sério aqui, né? Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O amor de Deus está aperfeiçoado quando eu obedeço, quando eu manifesto e correspondo em amor. Dessa forma, sabemos que estamos nele. É aqui que me pega. Porque eu converso com alguns, não, a maioria não, mas eu converso com alguns. E eu percebo que a gente usa uma muleta que é tipo assim, cara, é muito bom estar aqui. Porque não tem mais condenação, pô. Eu estou nele. Eu estou nele, Estevão. Está tudo bem. Porque eu estou nele, pô. E não tem mais condenação para aqueles que estão nele. E aí, eu não tomo as decisões e não me posiciono da maneira que eu preciso me posicionar, porque eu já estou nele. Porque não tem mais condenação e está tudo resolvido, está consumado. E aí João diz, olha só, e é verdade isso, tá? Nós estamos nele. Não tem mais nenhuma condenação sobre nós. Mas olha o que João diz. Dessa forma, sabemos de fato que estamos nele. Você quer saber se você está nele de verdade? João fala aqui, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Anda como ele andou. Como Jesus andou, cara. Senão, é papo furado. E senão, o que João está dizendo aqui, desculpa, e eu não quero trazer medo para você, mas talvez você nem esteja nele. Porque se você está nele, você anda como ele andou. E se você não quer andar como ele andou, de repente... Então, eu tô assim... eu estou realmente incomodado com isso, cara. Incomodado com isso, com essa história, sabe? Minha identidade, eu sou amado. Legal, meu irmão. Maneiro, eu também sou, cara. Você está andando nele? Você está andando como ele andou? Está na hora da gente acordar, cara. Está na hora da gente amadurecer. Em nome de Jesus, cara.
É um fruto, ok? Eu não quero confundir vocês, mas isso é manifestação de um fruto, não é raiz. Fazer para ser amado é religião. Amar, porque eu sei quem eu sou, e manifestar esse amor, é evangelho. Estão entendendo? Então, eu não faço nada para ser amado. Agora, eu manifesto quem eu sou, mas eu manifesto. Eu vejo a gente só falando sobre isso. Ah, não, porque o irmão, cara, ele ainda está num processo. Está num processo, meu irmão. Não sei, né? Então, ele está entendendo ainda as coisas, o que pode e o que não pode, e tudo mais. Tem algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Ó. A graça de Jesus, quando a graça se manifestou, não foi para que você pudesse transar com a sua namorada e está tudo bem. Quando a graça se manifesta, não significa que a gente pode simplesmente morar junto. O nome para isso é fornicação. Então, você casa, por quê? Porque Deus é um Deus de aliança, cara. Então, quando Deus estabelece a nova aliança, Ele é um Deus de alianças. Então, existe uma aliança no casamento. Então, quando você simplesmente junta com alguém e começa a morar junto, e se relacionar com essa pessoa, e se tornando uma só carne com essa pessoa, fora de uma aliança diante de Deus, e aí você querer dizer para mim que, cara, eu não tive uma revelação plena da minha identidade, vai tomar banho, cara. De verdade, cara. Isso é meninice, cara. Isso é criancice, isso é palhaçada. Eu não vim aqui brincar, cara. Então, daqui de mim, vocês não vão ouvir isso, de verdade, cara. Eu sei que eu estou falando de uma forma geral, e não estou apontando para ninguém, estou citando coisas assim, né, que todo mundo sabe, mas que parece que o óbvio precisa ser dito na igreja hoje. Isso é uma loucura, pô. Então, gente, pelo amor de Deus, cara, larga essa muleta. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, brother. Eu não sou perfeito. Mas Deus nos tornou santos. Pedro vai dizer, olha, sede santos como Ele é santo. Desenvolva a sua salvação. Como é que é isso, cara? A gente vai tirar isso da Bíblia? A gente vai jogar essas coisas fora porque a gente não consegue corresponder? Se a gente vai levantar a bandeira da nova aliança nessa cidade, lá na Cantareira, e pregar o Evangelho da Graça, como eu me considero ainda um pregador do Evangelho da Graça, a gente precisa viver num nível de santidade muito mais alto, num nível de pureza muito mais alto. Senão a gente vai pegar toda essa mensagem e jogar no lixo, cara. Porque só as pessoas olharem para a nossa vida, elas vão ver, cara, aquela galera da Futures lá, não tem coerência o que eles estão falando. Não tem coerência a vida que eles vivem com o evangelho que eles estão pregando. E aí não tem poder. E nem tem graça, porque a graça que te salva, que te aceita, que te ama, te transforma. Então, se a gente não está sendo transformado pela pregação desse evangelho da graça, a gente não está ouvindo o evangelho da graça, é outro evangelho, cara. Então, a gente só precisa pregar graça, sim. A gente só vai pregar graça, só vai falar graça, mas Paulo vai dizer que a graça nos ensina a renunciar uma série de coisas, cara. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Paulo falou, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Está na hora da gente ser homem e mulheres de Deus aqui, cara. Está na hora da gente amadurecer, sem religiosidade, pô. Sem falsa assim, pretensa diante de Deus. Ah, não, tem que fazer para conquistar. Não, cara, não tem que fazer nada para conquistar nada. Tem que manifestar quem você é, mas tem que manifestar. E aí tem um corresponder. E aí tem uma resposta. E o que eu estou dizendo é, à medida que você corresponde em amor, a esse amor que você recebeu, Pedro, você vai amadurecer. Por quê? Porque você vai receber mais revelação. É isso que Jesus diz aqui em João 14. Corresponda em amor. Porque quando você corresponde em amor, o Pai te ama, eu te amo, e eu vou me manifestar a você. Então, João foi correspondendo, mas olha que interessante, ele só falava dele como o amado, eu sou aquele que Deus ama. Então, quanto mais revelação da minha identidade como amado, mais eu correspondo. Então, não é sobre o meu amor, é sobre o amor dele, mas eu estou manifestando, mas eu estou correspondendo, e ele foi correspondendo até a cruz. E depois, em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, né,
Quando ele escreve Apocalipse, ele tem uma revelação de Jesus eterno. O Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Como isso? Correspondendo em amor. Então, você quer conhecer mais de Jesus? Você quer ter mais revelação de Jesus? Eu queria poder falar para você que é tranquilo, é tudo igual para todo mundo. É isso aí, todo mundo tem. Não é assim, cara. É só você abrir os seus olhos, você vai ver. Não é assim. Tem pessoas que andam em um nível de revelação superior ao seu e ao meu. A graça e o favor imerecido e o amor está disponível sobre nós da mesma maneira. O céu sobre nós é o amor, o céu sobre nós é a graça. A graça é igualzinha para mim e para você, cara. Para cada um de nós aqui. A diferença está na resposta. Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? Em amor. Não é para conquistar nada nele, mas é para manifestar quem eu sou. E aí eu tenho mais revelação. E aí ele se manifesta mais para mim. Vamos para Apocalipse? Essa foi só a introdução. Verdade. Espera aí. Vou tentar, mas se não der, a gente continua outro dia. Olha só, Apocalipse 1 é muito legal porque ele fala assim, revelação de Jesus Cristo. Não é revelação agora do Jesus de Nazaré. Não é revelação do Jesus homem que andou na terra com João, que João conheceu tão bem, sabe, que tocou nele, que andou com ele, que falou com ele, que deitava, João deitava, cara, a cabeça dele nos ombros de Jesus, pô. Reclinava no peito dele. Eu sou o amado. Agora João tem um encontro com Jesus num nível muito diferente. Agora é a revelação do Jesus Cristo, do Jesus eterno. E se você for ler aqui em Apocalipse, você vai ver que é muito, muito forte, é muito poderoso. Eu vou só te mostrar alguns exemplos aqui. Tá aí? Ok. Versículo... vai a partir do 12, para a gente adiantar. Ele fala, voltei-me para ver quem falava comigo. É Jesus que estava falando com ele, ok? Ele fala, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés. Ele começa a descrever essa pessoa. Olha só como ele descreve Jesus, ok? Uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Essa figura começa a ficar diferente aqui. Os olhos como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, quer dizer, o bronze reluzente, né, incandescente, provado, firmes ali, pés como bronze. Imagina os pés dele incandescentes, ok? Sua voz era como o som de muitas águas. Isso aqui não é o Jesus de Nazaré. Sua voz era como um som de muitas águas. Não sei nem como, ele está tentando descrever, né, usar palavras para descrever esse Jesus. Na sua mão direita tinham 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Agora eu viajo nisso aqui. Então, agora essa figura já tem uma espada saindo da boca dele. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então, agora a gente imagina. Essa é a revelação do Jesus Cristo que ele tem aqui. Ele está falando desse Jesus, desse Cristo eterno. E João fala que quando ele falou com ele, ele caiu diante dele como se ele tivesse morto. Depois você continua lendo aí. Então ele está ali nos pés de Jesus como se ele tivesse morto, morrendo de medo. Jesus toca no ombro dele, fala, não tenha medo. Não tenha medo. E aí, deixa eu te mostrar mais uma aqui só.
Falei para vocês já de Apocalipse 4, da sala do trono, a gente falou mais cedo aqui, foi até interessante. Quando Jesus chama ele e fala, sobe para cá, eu quero te mostrar outras coisas. E ele leva João na sala do trono. Aí lá tem os 4 seres viventes, os 24 anciãos. A presença de Deus se manifestando num nível absurdo. Esse cara chegou no céu, pô. Onde Deus se manifesta como Deus. Só que antes, ele recebe de Jesus as cartas. Você sabia que Jesus escreveu cartas? A gente gosta das cartas de Paulo, das cartas de João, de Pedro, é legal. Tiago, mais ou menos, mas a gente gosta também. Que Tiago é mais duro, né? Judas. Mas Jesus, quando ele quis escrever e deixar algumas coisas registradas, ele deixou aqui através de João, lá em Apocalipse, cara. Jesus deixou algumas coisas escritas. E a gente não fala muito sobre o que Jesus deixou escrito. Porque aqui não é o Jesus de Nazaré, aqui é o Jesus Cristo. E aí é um pouco mais embaixo. A coisa fica um pouco mais séria. E ele escreve 7 cartas para 7 igrejas diferentes. E a gente pode, de repente, um dia fazer um estudo sobre cada uma delas. Acho que seria legal. Hoje eu queria falar sobre uma só. Na verdade, Patrick citou aqui uma música que ele cantou, Leva-nos de volta ao primeiro amor. Isso é um texto de uma carta de Jesus à igreja de Éfeso. Acho que é Apocalipse 2, se eu não me engano. Depois vocês podem ver. Quando Jesus fala, vocês abandonaram o primeiro amor. Volta para o lugar de onde vocês caíram. Mas hoje eu não quero falar sobre essa carta. Eu quero falar sobre a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu dei uma pesquisada sobre essa igreja de Laodiceia, sobre essa cidade, e tinha algumas coisas interessantes aqui. Eu notei. Primeiro que Laodiceia era uma cidade rica. Em Laodiceia tinham grandes bancos. Eles tinham um sistema financeiro independente, por exemplo, eles tiveram um grande incêndio na cidade, eles tiveram que reconstruir a cidade, eles financiaram a própria obra sem Roma, porque eles tinham um sistema bancário forte, uma cidade rica, ok? Segundo ponto, em Laodiceia, eles não tinham fontes de água própria, então eles recebiam água de cidades vizinhas que vinham por aquedutos. Isso, arqueologicamente, está lá, é muito maneiro. Então, a água chegava em Laodiceia por aquedutos de cidades vizinhas. Terceira coisa, em Laodiceia, ela era uma cidade que tinha uma indústria têxtil forte. Eles produziam tinha uma lã específica de uma ovelha da região, que era uma lã preta. E eles faziam uma roupa específica com essa lã preta, que era uma roupa muito chique, cara. Então, pensa numa cidade de gente rica, usando roupa chique, ok? E, por último, em Laodiceia existia uma escola de medicina. Era um centro de estudo de medicina e eles produziam lá uma coisa muito específica que era um colírio. Eles produziam um colírio específico dessa cidade. E aí, se você for ler a carta de Jesus para Laodiceia, você vai ver que ele toca em todos esses pontos. E é muito interessante, porque ele estava falando com eles de uma forma que eles iriam entender o que Jesus estava dizendo. Então, é curtinha a carta, ok? Eu acho que a gente pode ler. Diz assim, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Jesus, aleluia. São as palavras dele, ok? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu sei que isso assusta muita gente, porque parece que a gente está falando de salvação aqui. Parece que Jesus está falando assim, olha, cara, você não é quente nem frio, você é morto, e eu estou a ponto de te vomitar. Quer dizer, Estevão, você está querendo dizer então que eu tenho que fazer alguma coisa, senão ele vai me vomitar, quer dizer, eu vou perder minha salvação? Existe então esse risco? Jesus não está falando de salvação aqui, fica tranquilo. Fica tranquilo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, sabe esse aqueduto que chega água aí na sua cidade?
Tinham águas que vinham de fontes quentes, tinham águas que vinham de fontes frias. A água quente tinha um propósito, normalmente era usada para fim medicinal. A água quente cura. A água fria refresca, né? Está calor, você toma um banho de água fria. Agora, a água morna não tinha propósito nenhum. E o que Jesus está falando é, cara, vocês não têm propósito. Você está vivendo uma vida sem propósito. E alguns estudiosos falam que essa água, ela era morna, ela demorava para chegar lá, ela tinha muitos minerais, na verdade ela tinha um gosto ruim. E ela enjoava, se você bebesse essa água, ela te enjoava. Então Jesus está falando de uma coisa que eles viviam ali. Está falando, sabe, assim como essa água que vocês usam aqui, vocês estão assim também, cara. Vocês estão em mim. Jesus está falando aqui para a igreja, ok? Ele não está falando para pessoas que não conhecem Jesus. Jesus aqui, ele tinha morrido na cruz. Jesus aqui tinha ressuscitado. Jesus aqui tinha enviado o Espírito Santo. Quer dizer, a nova aliança está em pleno vapor aqui. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja, para quem nasceu de novo. Ele está dizendo, legal, legal, mas eu conheço suas obras e eu estou vendo que você está vivendo uma vida sem nenhum propósito. A sua vida não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Você não é quente, você não é frio, você é morno. E ele não diz que ele vai te vomitar. Ele só diz que você está enjoando. Tipo assim, essa não é uma água boa, cara. Essa não é uma água boa. Vamos continuar? Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Essa frase aqui tem mexido comigo essa semana inteira. Eu sou rico, eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Cara, eu falo isso direto. Tenho tudo. Nada me falta. A gente cantou essa música com espontâneo, né? Semana passada. Nada mais me falta e tal. Isso é uma verdade, cara. Isso é uma verdade da onde Jesus nos colocou. Só que Jesus está falando, olha, você diz que você é rico, você diz que você tem tudo e que você não precisa de mais nada. E se a gente não tiver cuidado, a revelação da nossa identidade como amado de Deus, como cuidados por Deus, cara, isso é Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Isso é uma verdade. Mas se a gente não tiver cuidado, isso vai levar a gente para um lugar de autossuficiência e não de dependência de Jesus. E o que Jesus está falando é assim, cara, vocês nasceram de novo, vocês são a minha igreja, mas vocês estão vivendo de uma forma independente de mim. E a realidade é que sem mim, nada vocês podem fazer. Jesus fala isso em João 15, quando ele começa a falar da videira. Fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem a videira vocês não podem fazer nada. Então, cuidado. Cuidado, eu tenho que ter cuidado, você tem que ter cuidado para que a nossa revelação da nossa identidade não nos leve para um lugar de autossuficiência. A gente depende dele. E aí, essa carta vai ficando chata, né? Não é uma carta legal de a gente receber de Jesus, né? Ela só vai ficando, caramba, Jesus, quando fica bom isso? Ele fala, você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aqui é difícil demais para a gente. Porque como que eu posso ser pobre, cego e nu? Se a gente aprendeu, por exemplo, que em Efésios capítulo 1, nós estamos aonde? Assentados com Ele nos lugares celestiais e todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas. Como que eu estou cego se os meus olhos já foram abertos? Eu já saí das trevas para a luz. Como que eu estou nu? Se Paulo vai dizer que nós fomos revestidos dele. O que Jesus está falando para você aqui e para mim aqui, cara? E para a sua igreja aqui? A gente precisa entender duas coisas. Existe uma coisa chamada a nossa posição. E existe outra coisa chamada a nossa condição, ou a nossa expressão da nossa condição. Ficou confuso isso? Vou ser claro. Por exemplo,
quando Jesus fala assim, olha, vocês estão nus. Mas nós não estamos nus, porque nós fomos revestidos por Ele. Beleza? Essa é a nossa posição. Mas o que Jesus está falando é, apesar de você ter sido revestido, cara, você está vivendo como alguém que está nu. A sua condição não está refletindo a sua posição. Então, Paulo, por exemplo, ele fala assim, isso em Gálatas, se não me engano, ele fala, olha, se você foi batizado com Cristo, você foi revestido dele. Porém, em Colossenses 3, e Efésios também, ele vai dizer, revista-se, revista-se. Ele fala, revista-se do novo homem. Ele fala isso em Colossenses 3, se eu não me engano. Depois vocês me conferem aí. Efésios, ele fala também, revista-se. Ué, mas eu já estou revestido. Como é que eu vou me vestir de novo? Condição, expressão, posição. O que Paulo está falando é, cara, você já foi revestido. Viva como alguém que está vestido, que foi revestido. Viva de acordo com a sua posição. Então, Jesus aqui, ele está falando, olha, claro, cara, todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas em Cristo. É lá que nós estamos, cara. Mas você está vivendo como alguém pobre aqui. A sua vida não está refletindo isso, cara. E aí, como isso não está refletindo, o que eu vejo, na verdade, isso não tem verdade, não tem realidade. Então, você é pobre. Você está vestido, mas você está vivendo como alguém que não está revestido. Então, você está nu. Seus olhos foram abertos, mas você está vivendo com escamas nos seus olhos. Então, os seus olhos não estão abertos. Uma coisa é a sua posição, outra coisa é como você está vivendo. E aí, Tiago vai dizer, e Paulo também vai dizer, e Jesus também vai dizer, que o que importa, na verdade, ele fala, olha, a fé sem obras é morta. Por que a fé sem obras é morta? Mostra-me a sua fé, eu vou te mostrar as minhas obras. Eu consigo ver a sua fé a partir das suas obras. Não adianta a gente estar posicionado nesse lugar espiritual, se a nossa vida prática, a gente não vive de acordo com a nossa posição aqui. Então, o que Jesus está falando é, acorda, brother. Acorda. Você está pobre, você está cego e você está nu. Apesar disso não ser a sua posição. Essa não é a sua realidade, mas é assim que você está vivendo. Por quê? Porque você está morno. Porque olha a sua vida e a sua vida não reflete nenhum propósito. Não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. E eu não te chamei para isso. A carta de Jesus aqui é uma carta de amor. É um alerta que ele está falando assim, ei, cara, eu te posicionei aqui, por que você está vivendo aqui, assim, aquém de quem você é, pô? Eu tenho um propósito maravilhoso para você. Eu te chamei para ser quente, eu não te chamei para ser morno. Isso não é um chamado para alguns, isso é um chamado para cada filho de Deus, toda filha de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, para que a gente possa viver uma vida plena que Jesus tem para nós. Então ele fala, você está pobre, você está cego e você está nu. Mas sabe qual é o legal dessa carta, Wallace? Que ele traz a cura, pô. Ele traz a resposta. Então, olha só, ele continua. Ele fala, olha, eu tenho um conselho para você. Ele diz, dou-lhes esse conselho, versículo 18. Compre de mim ouro refinado no fogo e você será rico. Está aí? Compre de mim. Estranho falar compre, né? Como assim comprar? Foi de graça que eu recebi, pô. Aquilo que, como é que é? Aquilo que o mundo inteiro não pôde comprar. Comprar ouro? Tem um preço a ser pago, então? Não, pô. Jesus não está falando aqui de comprar nesse sentido, porque não tem, o preço já foi pago, foi um só, o sacrifício foi perfeito. Jesus está falando numa linguagem que eles entendiam, porque aqui é uma cidade comercial, existia uma transação, não no sentido de comprar, de adquirir, mas no sentido de trocar. Então você tem algo que você precisa abrir mão. O que é? Eu estou vivendo na pobreza aqui, cara. Eu estou vivendo uma vida sem propósito. O ouro refinado que Jesus está falando é, olha só, a sua fé precisa ser provada.
você precisa de uma experiência. Em Tiago, não vai dar tempo da gente ir lá, mas Tiago também fala, e é uma frase bem polêmica, porque eu vou lá, ok. Já que estamos lá, né? Olha só. Cara, vocês, coitados de vocês, vocês têm que me ouvir. Tiago 2, 24, diz assim: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Cara, que frase complicada. Porque Paulo diz o contrário em Romanos, expressamente o contrário. Nós não somos justificados por nossas obras para que ninguém se glorie, é somente pela fé, pela graça através da fé. E aqui Tiago, uma pessoa justificada, veja, uma pessoa justificada por obras, não somente pela fé. Isso tem que te bugar. É melhor que a gente fale sobre isso aqui do que você sozinho em casa, né? Mas o que o Tiago está dizendo aqui não tem nada a ver com isso. Eu vou resumir para vocês. A palavra que Tiago usa para justificada não tem o mesmo sentido a palavra que Paulo usa para justificada, no sentido de se tornar justo diante de Deus. Essa palavra aqui, a melhor tradução para ela, na verdade, seria provada, demonstrada, pelo fogo. Então, o que Tiago está dizendo aqui fala assim, olha só, você não é justificado por uma fé que não se manifesta. O que ele está dizendo aqui olha, a sua fé, ela precisa ser provada, demonstrada pelas suas obras. Porque eu não consigo ver a sua fé sem obras, eu consigo ver as suas obras. Então você precisa demonstrar, a fé precisa ser provada, a fé precisa ser demonstrada. Ok? Então o que Jesus está falando lá em Apocalipse, olha, cara, você precisa viver uma vida onde você demonstra, onde como um fruto, não como algo que você produz, mas a sua fé, ela é uma fé provada, demonstrada por obras. Ouro refinado. E aí você vai ter experiência. Uma coisa é você falar o que você crê, outra coisa é você manifestar o que você crê a partir de uma experiência. Você precisa de uma experiência de fé, cara. E cuidado, porque isso normalmente não são coisas simples e fáceis de viver. Eu tenho alguns exemplos, tenho certeza que vocês têm, pô. Histórias de fé, histórias onde a sua fé precisou se manifestar e falou assim, vamos ver se é de verdade isso aqui mesmo. Vamos ver quem você é de verdade aqui. A gente estava falando esses dias, né, que eu contei para o Mateus do parto da Melissa e do Benji. O Benji quase morrendo várias vezes. Horas e horas a gente orando, o coração dele parava e orava, volta. Eu quase batia na barriga da Melissa, tentando, volta, coração, eu comando agora, volta a bater. Horas, Covid, eu estava sozinho com ela, um monte de médico gringo, porque era Covid, não podia ninguém ir lá na sala do parto. Horas fazendo isso. Isso é o quê? Isso é uma fé provada. Eu sei que vocês têm essas experiências, mas Jesus está falando, cara, você precisa comprar ouro refinado, largar essa sua fé que não acontece nada e começar a viver uma fé que se manifesta. Aí você vai crescer, cara. Aí você vai viver de verdade o que eu tenho para você. Você vai ser rico. Aí ele continua, ele fala, eu vou terminar, me dá 5 minutinhos. Onde eu parei? Pô, estou em Tiago. Tiago não vai dar. Aqui, beleza. Compra ouro refinado no fogo, você será rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Jesus não está falando de novo aqui, olha. O que ele está falando é simplesmente, cara, coloca a roupa que você já tem, cara. Anda vestido. Você foi revestido de mim, então ande revestido. Manifesta isso, manifesta a sua identidade, que eu te dei. Por último, ele fala, compre de mim colírio para os seus olhos. E aqui é muito óbvio o que ele está falando de revelação, está falando de visão, você não está vendo as coisas com clareza, tem escamas nos seus olhos, sabe, tem coisas que estão impedindo você de ver a verdade. Então se humilhe e para de achar que você tem tudo e abra a mão um pouquinho daquilo que você acha que você sabe e fala assim, Senhor, pinga um colírio aí nos meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor está me mostrando.
Pinga esse colírio nos nossos olhos hoje aqui, Jesus. Em nome de Jesus, cara. Maravilhoso colírio. Galera que usa lente, né? É bom, né? Eu já tive que usar uma vez que eu machuquei minha vista, estava com a vista embaçada, mas você dá uma pingadinha ali, cara. Você consegue ver mais claramente aquilo que Jesus está falando, o que Ele está fazendo, o que Ele está se movendo, para onde Ele está indo. Que maluquice é essa que essa galera está falando ali, que eu não entendo, não entra na minha cabeça. Eu não consigo ver. Colírio. E ele termina a carta chamando a gente para intimidade. Ele fala, eu acho lindo, ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quer dizer, se eu estou falando isso é porque eu não desisti de você. Eu te amo, cara. É muito amor sendo manifesto aqui. Ele fala, por isso, seja diligente e se arrependa. Se arrependa da vida que você está vivendo. Não do pecado, ok? Porque ele está falando, olha, cara, a sua condição não é coerente com a sua posição. Então, se arrependa. Se arrependa e começa a manifestar quem você é, quem eu te chamei para ser. E ele termina dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente usa isso aqui para evangelismo, né? Jesus não está falando aqui com quem não conhece Ele está falando comigo e com você. Essa é uma carta para a igreja. Ele está falando aqui e me assusta, porque parece que Ele está fora da igreja. Parece que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, assim, da igreja. Tipo ali, assim, ó. Ei, deixa eu entrar aí. Abre a porta que eu entro. E Ele está batendo na porta da igreja. Deixa eu entrar. Se você abrir a porta, eu vou entrar. E isso, para mim, é muito claro que intimidade com Deus é algo que se inicia com Ele. Mas existe a minha manifestação. Existe a minha resposta. Para ter intimidade com Jesus, eu preciso ouvir o som e a voz dEle. Eu preciso ouvir Ele batendo. E aí eu preciso abrir a porta. Porque Ele não dá um bico e escancara a porta do meu coração e da minha alma e fala, vamos ter intimidade, eu vou ser íntimo seu. E nesse contexto, a ideia do nada me falta, eu acho prejudicial para nós. Porque o nada me falta é corretíssimo, teologicamente, extremamente certo. Mas isso não pode te levar a viver uma vida onde você não tem fome e sede para abrir a porta. Porque se a gente não tiver fome e sede para abrir a porta, ele não entra. E aí eu não tenho intimidade, cara. Temos tudo? Sim. Por quê? Porque não precisamos produzir mais nada. Porque a obra de Jesus na cruz foi completa para nos justificar, para nos perdoar, para nos transformar. Porém, a gente tem que ter fome e sede dele, de conhecer a ele. De verdade. Ele está à porta. Ele está batendo na porta. Cabe a mim, cabe a você, abrir a porta. Amém, irmãos? Ficar de pé, então? Não precisa tocar hoje, não. Eu só quero orar. Ok? Sei que a gente sempre ministra um louvor, mas hoje não. Se você está vivendo uma vida com Deus onde a sua condição não está coerente com a sua posição, levante sua mão, eu quero orar por você. Beleza. Beleza, feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor nos atraiu aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe diante da sua palavra, da sua poderosa palavra. Obrigado porque o Senhor insiste em nos amar, nos chamar, nos convidar.
Obrigado porque dependemos do seu amor. Eu te peço agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos leva além dos nossos limites. Que o Senhor nos leve a viver exatamente o que o Senhor nos chamou para viver, Pai. Eu declaro cadeias quebradas agora em nome de Jesus. Eu declaro correntes quebradas agora em nome de Jesus. Declaro liberdade sobre a sua vida em nome de Jesus, para viver de forma plena a vida que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre agora, em nome de Jesus, para manifestar quem você é, quem Ele te fez ser. Seja livre de toda acusação agora, em nome de Jesus. Seja livre de toda condenação agora, em nome de Jesus. Eu repreendo a voz do inferno na sua mente. Repreendo a confusão, pensamentos confusos. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Ele te leve além, que Ele te leve a manifestar quem você já é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Quero orar ainda se você quer ter mais intimidade com Ele, quer ter mais revelação dEle. Se você entendeu essa palavra hoje, você fala assim, cara, quer saber? Eu estou disposto a obedecer. Estou disposto a corresponder. Tem alguém assim? Você fala assim, eu quero mais, eu estou disposto. Acho que todo mundo, né? Amém. Então levanta sua mão. Vamos orar junto. Aí eu não preciso orar por você, não. Acho que você pode orar. Você pode orar. E se entregar, cara. Se render. Jesus, nós ouvimos a sua voz batendo a porta e nós abrimos a porta nessa hora. Abrimos a porta do nosso coração, abrimos a nossa vida ao Senhor completamente, totalmente. Entra onde o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser fazer. Nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Espírito de revelação, espírito de sabedoria, caia sobre nós nessa hora, em nome de Jesus. Espírito de revelação, espírito de sabedoria, caia sobre nós, venha sobre nós agora, com poder, com manifestação do seu poder agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Levanta, Senhor, uma igreja madura. Levanta, Jesus, filhos e filhas maduras em Ti, maduras em Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui. Somos a sua igreja, somos a sua noiva. Revela o seu amor para que a gente possa te amar mais. Desperta a paixão dentro de nós, Jesus. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Dá-nos ousadia, dá-nos coragem, Jesus. Coragem nessa semana. Coragem para pregar o Evangelho. Coragem para manifestar em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coragem, espírito de ousadia, espírito de intrepidez. Em nome de Jesus, levanta a sua igreja, levanta os seus filhos, levanta as suas filhas, com poder para anunciar, para manifestar. Libera, Senhor, curas, libera prodígios, libera sinais através dos seus filhos, através das suas filhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera, Senhor. Libera, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. 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 Ele é bom demais, cara. Vamos manifestar isso. Vamos fluir nisso. Vamos embora. Amém. A gente está junto essa semana nas Lighthouse. Terça-feira estamos juntos no Village. Quinta-feira na Cantareira, tacando fogo naquilo lá, cara. Vai ser poderoso demais. Amo vocês. Amo de verdade. Se alguém ficou com alguma dúvida, se eu falei algo que não soou bem aos seus ouvidos, eu estou aqui totalmente disponível para conversar. Beleza? Amo vocês, cara. Que Deus te abençoe.